Olá pessoal, meu nome é Pedro Roriz, eu sou médico neurologista que atende de forma presencial e online para todo o Brasil. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um tema extremamente comum no meu consultório, que é a queixa de dores de cabeça, que é a principal queixa das enxaquecas, que tanto incomodam as pessoas. Então o vídeo de hoje é para explicar para você que está aqui no canal vendo o vídeo, ou para você que é meu paciente, que passou nessa primeira consulta comigo sobre dor de cabeça, alguma coisa que eu tenha esquecido de falar, ou algum detalhe relevante que eu tenha passado por despercebido e que não tinha comentado. Então já preparei esse vídeo para você ficar sabendo de tudo que precisa saber para fazer o seu tratamento de dor de cabeça de forma adequada. Primeiro, a gente vai falar de onde é que vem a enxaqueca, de onde é que a enxaqueca surge, por que é que você começou a sentir essa dor de cabeça. Bom, a enxaqueca ela tem um componente muito mais genético, então é uma doença que passa geralmente assim de mãe para filha. Então a gente costuma ver famílias que têm enxaqueca. Então mãe, filha, tias, tios. É mais comum em mulher, mas a gente vê também alguns casos que homem e filho e avô com enxaqueca, e pode também estar presente em homens também. Mas a grande maioria, com certeza, é das mulheres com enxaqueca. Então tem um componente genético muito relevante. A gente consegue perceber que é uma doença que os vasos da pessoa, os vasos da cabeça da pessoa dilatam e reagem de forma de uma forma muito mais sensível a alguns gatilhos que causam a dilatação desses vasos, e a pessoa começa a sentir essas dores. Então isso tem um componente genético muito importante. Professor Pedro, doutor Pedro, isso tem relação com pressão alta? Isso tem relação com a alteração da visão, por exemplo? Bom, a gente não vê isso muito nos estudos. Não tem muita relação com a pressão alta, não tem muita relação com problemas da vista. Isso são mais algumas crendices do dia a dia. Porque a dor de cabeça, por exemplo, a gente consegue perceber a pulsação dessas artérias que dilatam na cabeça, da parte de fora da cabeça. Então as pessoas tendem a fazer uma relação com pressão alta. E muitas vezes a pessoa que tem dor de cabeça fica com uma sensibilidade à luz, à claridade. Então as pessoas costumam fazer uma relação dessas dores com a alteração da vista, por exemplo. Então, o médico neurologista que você se consultou, ele com certeza usou contigo alguns critérios clínicos, que é a presença de enjoo, a localização da dor de cabeça, para dar esse diagnóstico da enxaqueca em você. Então é importante isso, você se consultar com o médico neurologista para ver se você preenche esses critérios clínicos para te dar o diagnóstico da forma correta e afastar algumas possíveis complicações. Muitos pacientes chegam para mim e falam assim: doutor, você não vai pedir algum exame, uma tomografia, uma ressonância para dor de cabeça? Eu falo, olha, no princípio a gente não precisa muitas vezes fazer esses exames. Então, muitas vezes são exames desnecessários. O mais importante para a gente é o diagnóstico clínico, é a presença dos sintomas chaves que vão mostrar para a gente. E claro, a história de uma dor de cabeça que começa na adolescência ou até mesmo na infância e vai se propagando ao longo da vida. Então, quando a pessoa já tem essa história e tem os sintomas clássicos da enxaqueca, é assim que a gente dá o diagnóstico. Então, a princípio, a gente não utiliza muitos exames para dar o diagnóstico. Então, como você já teve o diagnóstico, então inicia-se a parte do tratamento da dor de cabeça. Pessoal, no geral, o tratamento é feito com o uso de medicações. Existe um tratamento que a gente consegue fazer vou citar algum exemplo de medicações: propanolol, a nortriptilina, o topiramato, o ácido valproico, até mesmo a toxina botulínica. Então existem algumas medicações que a gente pode fazer para iniciar esse tratamento. Alguns suplementos naturais também são utilizados, como magnésio, coenzima Q10, mas no geral a pessoa precisa estar
iniciando um tratamento. Então, quando as dores de cabeça começam a interferir na vida da pessoa, ou seja, atrapalhar no trabalho, atrapalhar na sua vida, no rotina, no dia a dia, quando a pessoa tem mais de 3 ou 4 dores de cabeça no mês, aí a gente começa um tratamento para a pessoa. Então, queria que ficasse claro para vocês que a função do tratamento não é passar do aliviador. Não, a função do tratamento é justamente fazer com que aquela dor de cabeça ela não apareça, com que aquela dor de cabeça não venha. Então a função do tratamento não é aliviar a dor naquele momento, não. A função do tratamento, tenho que frisar isso sempre com meus pacientes, a função do tratamento é fazer com que essa dor não venha, com que ela diminua a sua intensidade e diminua a sua frequência. Isso é o principal. Claro que eu vou precisar usar alguns medicamentos no momento que a dor aparecer. Por exemplo, anti-inflamatório, ou uma dipirona, ou um triptano. Eu vou precisar de algumas medicações mais potentes. Mas, no geral, a gente deve evitar o excesso dessas medicações. A gente vai fazer o tratamento com outros tipos de medicações, que eu já citei aqui. Por exemplo, propanolol, topiramato, ácido valproico, nortriptilina. Uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para os meus pacientes, por exemplo, que essas medicações, por exemplo, a nortriptilina, ela foi criada para algumas outras finalidades. Por exemplo, a nortriptilina foi um remédio criado para ansiedade e para depressão, mas que hoje a gente utiliza ela em doses menores para o tratamento da enxaqueca. Então não é porque você está usando a medicação para ansiedade ou para depressão que estamos tratando isso, tá? Então nós estamos tratando dor de cabeça com essas medicações. Eu costumo deixar bem claro para os meus pacientes, porque no geral eles vão voltar para a consulta, se eu não deixar isso claro, vão voltar: professor, doutor Pedro, você passou a medicação para mim para ansiedade, eu não tenho ansiedade. Você passou um remédio para mim que é para pressão, eu não tenho pressão alta. Você passou para mim um remédio para topiramato, que é uma droga antiepilética. Então, assim, eu deixo isso bem claro para os pacientes. Por exemplo, olha, o topiramato foi uma medicação criada para epilepsia, mas que a gente usa no tratamento para enxaqueca. Senão, aquela pessoa ela não vai fazer o tratamento. Aquela pessoa vai simplesmente abandonar e procurar outro médico. Então, assim, é o dinheiro dela perdido, é o seu tempo perdido. Então, essa comunicação tem que ser bastante efetiva com o paciente. No geral, que todo mundo me pergunta assim: quanto tempo de tratamento eu vou utilizar essa medicação? Quanto tempo eu vou ficar ali acompanhando, doutor? Então, no geral, o tempo do tratamento varia de forma individual, de pessoa para pessoa. Mas, no geral, o tratamento dura mais ou menos em torno de 6 meses, aquela pessoa que tem dores mais fracas, e até mesmo um ano e meio, naquelas dores de cabeça mais frequentes de maior intensidade. Mas quem vai dizer o tratamento, o tempo, é o próprio paciente. O paciente que acompanha comigo, ele vai para casa, já recebe um diário da dor, que é um calendário que ele vai anotar todo dia que tiver dor de cabeça. E aí a gente vai conseguir perceber por esse calendário se o paciente está tendo, primeiro, uma boa resposta ao tratamento, se o tratamento está sendo efetivo, se assim, a dose está correta da medicação, e se o paciente está melhorando da frequência e da intensidade. Então, para a gente fazer o diário da dor, é uma coisa fundamental. Todos os pacientes saem do consultório com o seu diário da dor em mãos e com aquela obrigação de responder. E olha aqui, eu vou dizer, 95% dos meus pacientes fazem o diário da forma correta. Então, todo mundo faz. Não tenha desculpa para você não fazer o seu diário da forma correta. Então é isso, pessoal. É entender um pouco da doença, entender que é uma doença genética, que a gente precisa de um tratamento efetivo, eficaz, que a gente vai observar essa efetividade do tratamento com o diário. Então, além de iniciar um tratamento, a gente precisa acompanhar você com o seu diário para ver essa resposta. Então, iniciou o tratamento, fez o diário certinho, tomou a medicação na dose adequada, precisa voltar na consulta para ver se a gente precisa ajustar a dose e até mesmo associar algumas medicações. Então, fazendo isso de forma certinha, no geral as pessoas têm uma boa resposta ao tratamento, ficam boas das suas dores de cabeça.
Vou mostrar outros vídeos para não ficar muito cansativo. A gente vai falar também dos gatilhos que a gente tem que evitar e quais são os problemas que estão relacionados à cronificação dessa dor de cabeça, certo? Então até o próximo vídeo, obrigado por ter ficado aqui até o final, então não esqueça de dar o seu joinha. Muito obrigado!